Good morning. Da, Chancellor Sanjay Chumdende, Chuju Kolo Gone, Da Lo, Yidonga Palachi, Da Chinche. Tem mais de 3.500 anos desde que o Buda girou a roda do Dharma. E hoje nós estamos em um tempo em que temos uma grande evolução no desenvolvimento tecnológico e as pessoas estão distraídas. Em todas as partes do mundo, as pessoas estão muito distraídas. As pessoas que seguem uma tradição religiosa, essas religiões qualquer religião que seja, essas religiões servem para as pessoas manter-se um equilíbrio quando tem algumas perturbamentos externos, mas aqui nós estamos falando da tradição budista que segue baseada os ensinamentos de Buda seguem a tradição Pali e a tradição também do sânscrito, mas o Buda, quando deu o primeiro giro da roda do Dharma, ele ensinou as quatro nobres verdades e ele nos ensinou as causas dos sofrimentos. E quando nós damos a causa dos sofrimentos, nós analisamos, e isso tem a ver com a psicologia. A principal causa do nosso sofrimento é o apego exagerado. E também o ódio, mas seja esses dois, o apego e o ódio não faz parte da natureza da mente. Se nós analisamos profundamente, nós compreendemos, teremos um grau de compreensão sobre essas duas emoções negativas. Essas emoções negativas surgem devido ao nosso apegar à aparência no objeto, como se o objeto existisse por ele mesmo, se o objeto ao qual nós somos apegados tem uma beleza por ele próprio ou tem uma coisa que nos faz, que nos causa repulso. As causas que o Buda nos ensinou nos faz criar as ações negativas. E essas emoções negativas são arraigadas na ignorância. E por isso que Buda nos ensinou a origem do sofrimento, o sofrimento e a origem dos sofrimentos. E o que ele nos disse que, através da erradicação desses sofrimentos, a causa do sofrimento, nós podemos alcançar a verdade, a cessação. E a verdade da cessação, e para isso ele ensinou a verdade da sabedoria transcendente. Quando ele disse que sem ter essa sabedoria, nós somos imbuídos pela ignorância que nos faz surgir todas as emoções negativas. E esses ensinamentos são condensados, ele ensinou o Sutra do Coração, e esses ensinamentos são condensados no mantra de Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. E por causa dessa concepção errônea de como as coisas existem, e mesmo que as coisas
as coisas não existem, mas nós nos apegamos a uma realidade errônea de como essas coisas existissem verdadeiramente. E hoje em dia até mesmo os cientistas falam dessa maneira em que as coisas nos aparecem, que elas não aparecem como, que elas não existem como elas nos aparecem. E por isso que no Sutra do Coração é falado que se fala que o vazio é forma, o vazio é forma, a forma é o vazio. O vazio não é mais nada que a forma não é nada que o vazio. Essas são as 4 maneiras de existir da vaziedade. E esses ensinamentos nos ajudam a eliminar os dois extremos os dois extremos do nihilismo e o eternalismo. E por isso, e também por isso, e baseado nisso que Buda ensinou, nos ministrou os ensinamentos da origem interdependente. E países como Vietnã, Coreia, e esses ensinamentos do Buda foi que seguem a tradição Theravada, tipo os países da Ásia, como Japão, Vietnã, Tailândia, Camboja, Sri Lanka e assim por diante. E, como eu mencionei várias vezes, todos os ensinamentos de várias religiões são benéficos aos seus adeptos. E falando sobre o budismo tem a tradição Pali que espalhou em a tradição Pali espalhou por vários países da Ásia. E aqui na Índia, a parte do budismo que espalhou do budismo que espalhou aqui na Índia foi a tradição sânscrita. E quando se fala das 16 características, esses ensinamentos são baseados na lógica, no raciocínio lógico, que são e todos os ensinamentos são perfeitamente se como os ensinamentos têm várias vertentes, tem vários deles algumas partes deles pode ser apreendido literalmente, outros precisa de um raciocínio lógico, é compreendido através do raciocínio lógico. E no segundo giro da roda do Dharma, quando o Buda e por isso que o Buda, quando ele falou assim que ele pediu para todos os seguidores deles analisar profundamente os ensinamentos deles através do raciocínio lógico. E até mesmo os cientistas dizem que as coisas mudam de momentos por momentos. E tem várias a parte nos ensinamentos do Buda tem os ensinamentos da vaziedade e tem os ensinamentos da causalidade. E esses ensinamentos da vaziedade é entendido através do raciocínio lógico. Por exemplo, por exemplo, por isso que Buda disse que forma é vazia. Por exemplo, que quando nós pegamos a forma, nós devemos analisar que quando nós analisamos profundamente, veremos que a forma não existe. A forma é vazia de existência inerente. E baseado e sem a vaziedade, a forma não existe, porque a forma surge
A forma surge da vaziedade. É por isso que Buda disse que a vaziedade é forma, porque a originação independente é visível nessa forma. Se as coisas não existissem pela maneira interdependente, não poderíamos falar de vaziedade da forma. E, como nós dizemos que vaziedade é forma, o Buda quer dizer que a forma por ela mesma não tem uma existência inerente. A parte dessa existência inerente, não podemos falar da vaziedade. Porque as coisas têm origem dependente. Por isso que Buda continua dizendo que a forma não é nada mais que vazio, vazio não é nada mais que a forma. E esses dois últimos modos da vaziedade nos ajudam a eliminar os dois extremos, do niquilismo e do eternalismo. E isso é que a tradição de Nalanda enfatiza, particularmente principalmente os ensinamentos do mestre Nagarjuna. Se você quer saber quem era o mestre Nagarjuna, não precisamos falar da sua biografia, mas se nós estudarmos as 16 coleções dos seus escritos, podemos compreender quem foi o Buda Nagarjuna. Por exemplo, a sabedoria fundamental de Nagarjuna e os outros textos. Me parece que o Mudya Madhyamika Karika, a sabedoria fundamental de Nagarjuna, é traduzido em chinês. E tem também os mestres de Buda Palita e outros mestres bem conhecidos que escreveram comentários sobre Mudya Madhyamika Karika. Eles não só explicam as palavras, mas eles entram no processo de analisar os ensinamentos, principalmente reconhecendo as posições de outros mestres e rejeitando e rebatendo o criticismo dos pontos fundamentais de Nagarjuna. Então, temos esses grandes textos que não são somente textos intelectuais, mas eles podem ajudar-nos a eliminar as nossas aflições mentais negativas. Na Índia tem os mestres que nos mosteiros aqui na Índia tem muitos monges que memorizaram o texto da Mula Madhyamika Karika. Antigamente no Tibete tinha muito mais monges que memorizavam isso e aqui na Índia está implementando. E nós temos também o texto Ornamento da Realização Clara e Entrando no Caminho do Meio. E eu memorizei todos esses textos quando eu era criança. E depois de memorizar esses textos, nós estudamos os seus comentários. Nós podemos ver como Buda Palika e Bhava Viveka interpretam Nagarjuna.
Todos esses textos não só dizem que isso, esse ponto deve ser alguma coisa, deve ser interpretada assim, porque Buda disse isso. Mas não, isso não é assim. Eles usam a lógica para compreender, rebater esses criticismos e compreender esses pontos. E essa tradição se espalhou profundamente em Nalanda. E teve o grande mestre Sandarakshita, que era um mestre de Nalanda, que ele escreveu o ornamento do caminho do meio. E esse mestre Chandarakshita também era um mestre com uma grande inteligência e um mestre bem reconhecido. E nós temos que estudar todos esses textos. É claro que também tem um dizer no Tibete, aquela pessoa que tem para a pessoa nós temos que ter respeito, mas a respeito da sua inteligência, nós devemos analisar os seus conhecimentos. No fim do texto de Madhyamika Karyavatara, se diz que no passado tinham mestres como o mestre Vasubandhu, que não e outros que não foram capazes de compreender profundamente os ensinamentos da vaziedade. E mestre Sandra Christie diz que eles diziam, se perguntou a mestre Nagachunti, eles rejeitaram os ensinamentos da vaziedade? E o mestre Chandra Kirti disse, sim, eles rejeitaram. Então, quanto mais nós estudamos os ensinamentos sobre a vaziedade, nós teremos mais vasta compreensão sobre isso. Existem diferentes tipos de ensinamentos do Buda sobre esse ponto da vaziedade. Isso é mencionado no final do texto de Madhyamika Karyavatara de Chandrakirti. Por causa dessa compreensão de Chandrakirti sobre a vaziedade, ele disse isso, que o mestre Vasubandhu e outros rejeitaram os ensinamentos sobre a vaziedade. Ele citou um verso do verso 55 de de Chandrakirti, de Mudya Madhyamika Karika, e no passado esses textos foram traduzidos no chinês e no japonês. Esses são os nossos textos tradicionais, e aquilo que nós devemos compreender que nós devemos estudar esses ensinamentos. Se tem a tradição nos países asiáticos de estudar o Sutra do Coração, mas são raríssimos aqueles que estudam profundamente o Sutra do Coração, estudam a nível profundo o Sutra do Coração. E tem, mesmo que
E um abate japonês me disse disse que ele aprecia muito a maneira que Sua Santidade explica esses sutras do coração, porque mesmo que todos nós recitamos o coração, o sutra do coração, tradicionalmente, mas são pouquíssimas pessoas que estudam profundamente esses sutras. E eu faço um apelo a vocês que estudem profundamente esse sutra do coração e esses textos tradicionais. Uma vez eu estive no Japão e eles recitaram esse sutra do eu estive no Japão e eles recitaram o sutra do coração. E no fim dos ensinamentos eu acrescentei que eles não deviam usar esse templo somente para recitar o sutra, mas eles deviam meditar e estudar profundamente esse sutra. Mas para estudar os ensinamentos do Buda não precisam ser monges e não precisa ser mesmo adepto a uma religião, porque os ensinamentos da originação interdependente é um texto que é aplicado a todos, e até mesmo os cientistas apreciam esses ensinamentos. Os cientistas estão usando a sua própria inteligência para averiguar esses ensinamentos. E todos vocês que recitam o Sutra do Coração, vocês têm que fazer o possível para entender o significado desse Sutra do Coração, que são os ensinamentos do Buda. Eu, falando sobre mim, eu memorizei todos esses ensinamentos, Abhyasamadhyalankara, o ornamento da realização clara. A um certo ponto, quando eu tive dificuldade de memorizar o Mudya Madhyamika Karyavatara, e teve um ponto que eu fiquei meio chateado, porque eu não compreendi o significado e eu arranhei essa palavra com a minha unha. Mais à frente, quando eu estudei mais profundamente esses ensinamentos, eu tive uma compreensão sobre a originação tive uma compreensão profunda sobre a originação interdependente, de como as coisas se originam. E esses ensinamentos nos ajudam, nos instiga a usarmos o nosso intelecto para a sua compreensão profunda. Através dessa compreensão, esses ensinamentos nos ajudam a desenvolver a compreensão desses textos profundamente, nos ajuda a compreender a sabedoria transcendente e a vaziedade. E isso nos ajuda são antídotos às nossas emoções negativas. É claro, é claro que existem práticas de meditação que medita sobre a repulsão do corpo e tem meditação para desenvolver o amor e a compaixão, mas a compreensão da vaziedade nos ajuda a desenvolver a sabedoria transcendental que elimina toda a nossa ignorância.
수준이 최대이지. 너도 능수도 주요 말해서 되게 que essas ignorâncias é a raiz de todas as nossas nosso apego às existências das coisas como elas existem. Mas o que acontece conosco é que nós desenvolvemos, nós temos essa noção de que as coisas têm uma existência por ela própria. E por isso que nós, quando vemos umas coisas bonitas, nós nos apegamos, e quando nós vemos umas coisas que nós não gostamos, nós desenvolvemos a raiva. E por isso que essa beleza e essa negatividade que vemos nas coisas nos faz gerar a raiva. E por isso que compreender que as coisas não existem como elas nos aparecem é muito importante. E isso nos ajuda a diminuir as nossas diminuir as nossas emoções negativas. Quando nós pensamos que as coisas não existem por elas mesmas, isso nos ajuda a eliminar essa visão exagerada que nós temos das coisas, seja em positivo que em negativo. E, de acordo com, consequentemente, quando nós conseguimos diminuir essa visão exagerada das coisas, consequentemente, nosso ódio, nosso apego diminui. E através dessa compreensão, nós também compreenderemos que as coisas são meramente rotuladas, designadas, e elas não existem por elas, assim como ela nos aparece, devido a uma nossa projeção mental. E isso também, essa compreensão da vaziedade, também nos ajuda a desenvolver a compaixão. Repetindo, essas emoções negativas surgem devido ao nosso apego a essa visão errônea, exagerada de as coisas existem por elas próprias. Eu leio a Mudhamika Karika e todas as vezes que eu tenho tempo. E na sabedoria fundamental de Nagarjuna se fala das quatro absurdidades que é mencionada e também na Olha, sanidade terem nenhum eixe tá YouTube monte tá choros. No verso de 34 e 35 se diz: se as características inerentes fossem a base dos fenômenos, os fenômenos seriam destruídos pela refutação das suas características inerentes e a vaziedade se tornaria a causa da destruição dessas entidades. Visto que isso é um absurdo, as entidades não existem inerentemente. Esse é verso do Madhyamika Karyavatara. Então, esses textos, esses textos são muito importantes. E eu sou muito feliz de ver vocês, mesmo que sejam no monitores,
É claro que todas as religiões são muito importantes para cada um dos seus adeptos. Por exemplo, aqueles que acreditam em Deus, eles dizem que Deus não é uma pessoa cheia, imbuída pela raiva, é uma pessoa imbuída de amor e compaixão. Então, todas as religiões, as tradições religiosas, tipo o cristianismo, eles dizem que Deus é como nosso Pai e nós somos os filhos de Deus. E desde que o Pai é uma pessoa, é um ser amoroso, e por isso que os ensinamentos dele, por meio de Jesus, incorpora esses ensinamentos do amor e afabilidade. É claro que esses ensinamentos das religiões teístas se diferencia das religiões, daquelas filosofias não teístas. Mas todas as filosofias, as maiores tradições religiosas do mundo carregam a mesma mensagem de amor e compaixão e afabilidade. Para nós que seguimos a tradição budista, para vocês que seguem a tradição budista, vocês têm que combinar os ensinamentos do amor e a compaixão combinado com aqueles ensinamentos sobre a vaziedade. Esses ensinamentos da vaziedade, esses ensinamentos não são benéficos só para os adeptos à filosofia budista, mas são benéficos também para aqueles não adeptos à filosofia budista. Todas as pessoas seguem uma tradição, são adeptos a uma religião. Por quê? Porque eles querem alcançar a felicidade. Não tem ninguém que não quer a felicidade. Se nós seremos capazes de eliminar as aflições mentais negativas, consequentemente a felicidade surgirá. Na Índia nós temos os ensinamentos seculares por mais de 3.000 anos, e essa tradição secular foi aprofundida muito mais pelos ensinamentos de Budas. Então, nós temos que tomar os ensinamentos de Budas como um treinamento da nossa mente. Estudando a psicologia budista para alcançarmos a paz mental. Do ponto de vista a parte religiosa budista é feita para aqueles que são praticantes budistas, mas a parte filosófica budista pode ser tomada como um tema acadêmico, um tema intelectual. Então, por isso que rezamos, para satisfazer os benefícios meu próprio e dos outros, eu desenvolvo a bodhicitta. Mesmo que não sejamos seguidores budistas, mas nós podemos usar os ensinamentos do altruísmo, da bodhicitta, para ajudar os outros a desenvolver uma mente compassiva, um coração compassivo e amoroso. Primeiramente, hoje nós vamos estudar as 37 práticas do Bodhisattva. O autor desse texto era o contemporâneo a Bhutan Rinpoche.
sete. E ele vivia em um lugar chamado, uma área chamada Nhu-Chu, e por causa desse lugar Nhu-Chu, ele se chamava, ele recebeu o nome de Nhu-Chu, mas Gyaltse significa filho do vitorioso, e por isso que ele se chama Gyaltse. Então, tem uma... se disse que esse putorítimo, uma vez teve uma dor na mão, tinha uma dor na mão, e ele lhe disse que, como você é um bodhisattva, por favor, sopre sobre a minha mão para curá-la com suas bênçãos, visto que você é um bodhisattva. Então, Gyaltse Tomé Sompo era um mestre nos ensinamentos, mestre em vários ensinamentos profundos da vaziedade, e principalmente naqueles ensinamentos sobre a bodhicitta. É claro que tinha muitos seres e deidades que eram discípulos de Buda, o nome de Lokesvara significa a deidade que o nome enfatiza, o nome Lokesvara simboliza compaixão, e Manjushri significa prosto-me respeitosamente com as minhas três portas ao Supremo Mestre Protetor Teresin, quem, ao ver que todos os fenômenos carecem de vir e vir, fez um esforço unânime para o bem dos seres errantes. Aqui é um verso um verso de salutação que é escrito, que é muito parecido com ao verso de Mula Madhyamika Karyavatara. Por exemplo, isso quer dizer, quando nós procuramos pela identidade das coisas, nós não podemos encontrar nada que tenha uma existência objetiva por ela mesma. E por isso que os fenômenos dizem que os fenômenos não vão nem vêm. No momento em que se é profundamente profunda sobre a vaziedade, onde chega um ponto que destrói toda a objetificação das coisas, contemporaneamente se trabalha para o benefício de todos os seres errantes. Os Budas perfeitos, fontes de benefício e felicidade, surgem da realização dos excelentes ensinamentos, visto que isto é dependente do conhecimento daquilo que deve ser praticado, e eu explicarei agora as práticas do Bodhisattva. Mesmo que Buda viveu há mais de 2.500 anos abaixo, mas ele era realmente enfatizado, focado em beneficiar todos os seres sencientes. Esse verso esses ensinamentos seguem os ensinamentos ensinamentos de três capacidades mentais, inferior, mediana e superior. E que esses ensinamentos foi levado pelo Tibete, para o Tibete pelo mestre Ativa. O segundo verso de saudação mostra a importância de estudar os ensinamentos de Buda. O primeiro verso se diz que do lugar que nós nascemos, é claro que nós nascemos, o lugar que nós nascemos é muito importante para nós.
Mas mesmo que nós nascemos nesse lugar, nós temos as nossas aflições negativas. É por isso que, tendo obtido esse raro navio dotado de liberdade e fortuna, ouvir, refletir, meditar inabalavelmente noite e dia, a fim de liberar de si mesmo e aos outros do oceano da existência cíclica, é a prática do Bodhisattva. Deixar para trás a própria pátria, onde o apego à família e aos amigos nos envolve como uma torrente, onde a aversão dos inimigos nos queima como um fogo abrasador e a escuração da ilusão obscurece o que deve ser adotado abandonada é a prática do Bodhisattva. Ele lê o terceiro verso e o quarto verso. Os entes queridos que há muito tempo se mantêm relações de companhia, sem separação, e as riquezas criadas com dificuldade será deixadas para trás. Esse quarto verso mostra os ensinamentos sobre a impermanência e a morte, e o quinto verso, como Guntara Rinpoche disse, que os amigos, os companheiros inimigos ou inimigos não aparecerão com chifres e assim por diante, mas eles nos aparecem nos apresentam como querendo nos ajudar. E se nós somos guiados por esse tipo de amigo, nós seremos levados à ruína. E isso é mostrado no verso 5º. E o verso número 6 nos fala de confiar no mestre espiritual, visto que ao confiar nele as nossas falhas chegarão ao fim e assim por diante. É claro, sobre os ensinamentos, nós devemos compreender os ensinamentos através de escutar os ensinamentos que outra pessoa ministra. Mas esses ensinamentos devem ser uma pessoa que deve conhecer bem os ensinamentos e ter experienciado os ensinamentos. Não só uma pessoa que tem o nome de professor ou mestre. Lama Tsongkhapa disse que em base à sua própria experiência, que ele disse que uma vez, tendo estudado extensivamente, ele diz que os ensinamentos, e tendo estudado profundamente, refletido esses ensinamentos e meditado, ele teve uma compreensão profunda. E, por isso, para domar a cabeça, para domar outros seres, tendo examinado dia e noite por meio dos 4, principalmente de raciocínio, significado, estudo e compreensão perspicaz que emerge de tal reflexão, pode banir minhas dúvidas. Isso disse Lama Tsongkhapa disse. E ele disse que uma pessoa que quer domar a mente dos outros deve primeiramente dominar a própria mente. E o verso número 7 é a direção segura, amparando-se nas 3 joias. Como os deuses mundanos podem proteger, visto que eles mesmos estão acorrentados na cadeia da existência cíclica? Portanto, aparar-se naquele infalível, buscando proteção nas 3 joias e a prática do Bodhisattva. O verso 8, ele está explicando o verso 8, que o verso 8, quando diz que quando nós prejudicamos outras pessoas, isso nos traz sofrimentos. E se nós fazemos coisas boas aos outros, nós teremos bons resultados positivos. Esse verso fala da causa e resultado. Por exemplo, se você semeia a planta da pimenta, o resultado vai ser a pimenta. Se você semeia a cana-de-açúcar, o resultado vai ser doce. Isso é uma analogia.
좀 되게 다 간다. Os prazeres dos três mundos 전에 그게 como o verso seguinte, o verso 어디 더 에너지 매기 10. A verdadeira felicidade se ganha quando nós alcançamos a verdade da cessação e se alcança a liberação, o nirvana. E quando se alcança o nirvana, nós, uma vez que tenha eliminado todas as aflições negativas, quando nós alcançamos o nirvana, isso é chamado a felicidade que não muda. Isso é mostrado no verso 9. O verso 10, eles falam, os prazeres dos três mundos são como o orvalho na ponta de um capim, dura apenas um momento e desaparece rapidamente. Portanto, aspirar ao estado supremo da liberação, imutável e duradouro, é a prática do Bodhisattva. Quando suas mães que o amam desde tempo imprincípio estão sofrendo, e que seja a sua própria felicidade, portanto, desenvolver a mente altruísta, Bodhisattva, para liberar os incontáveis seres, é a prática do Bodhisattva. Se nós devemos viver em um ambiente infeliz, nós seremos felizes. Se nós devemos viver em um ambiente com desconfiança, nós não seremos felizes. Mas se nós vivemos em um ambiente pacífico, nós também seremos pacíficos. Como o cientista disse, que os animais, mesmo os animais, são animais sociais. Como nós, ser humano, como animais sociais, nós dependemos da nossa comunidade. E se nós vivemos em uma comunidade não pacífica, nós não seremos felizes. E por isso que nós devemos cuidar muito dos nossos próximos, principalmente na nossa comunidade. Como Shantideva, como o mestre Shantideva disse, sinceramente, não se escambia a própria felicidade com os outros, com o sofrimento dos outros, não só não se alcança a budeidade, mas nem menos nessa existência cíclica encontrará a felicidade. Então, se nós conduzimos uma vida egoísta, nós não teremos amigos. Mesmo que nós vivemos em uma comunidade da qual nós dependemos. E nós podemos ver que uma vida egoísta, conduzir uma vida egoísta é conduzir uma vida com uma atitude, com uma mente limitada. Mas, por exemplo, se você quer viver uma vida, conduzir uma vida feliz, tudo bem. Você tem que ter cuidado muito mais dos outros na sua comunidade, porque você é só uma pessoa. Se você é só uma pessoa. Se você ajuda todas as pessoas da comunidade, você receberá o benefício de todas as comunidades. Mas para essa prática da compaixão, eu uso sempre ler esses escritos do Bodhisattva Charyavatara, que me ajuda muito. O verso 11, todo sofrimento vem do desejo da própria... Não, ele ainda está explicando o verso...
잠짐 미보다 심지어 상월로 Ainda comentando no verso número 10, desde quando nós nascemos, nossas mães nos tomaram conta de nós com amor e compaixão, e porque ela nos amava. É por isso que nós devemos realmente tomar cuidado das outras pessoas. Mesmo que nós queremos a felicidade, mas por causa do nosso egoísmo, nós percebemos os outros como os inimigos. Todas as Todo sofrimento vem do desejo da própria felicidade. Os Budas perfeitos nascem do pensamento de ajudar os outros. Portanto, escambiar a própria felicidade pelo sofrimento dos outros é a prática do Bodhisattva. Mesmo que alguém, instigado por um grande desejo, roube ou faz com que outras roubem toda a minha riqueza, dedicar-lhes inteiramente o corpo, os bens e todos os méritos acumulados nos 3 tempos é a prática do Bodhisattva. Essa é a prática do doar. Quando eu recebi ensinamento do Kunu Lama Sinem Gyaltsen, ele disse que quando esse mestre me contou essa história que quando Tome Gyaltsen Sampo estava dando os ensinamentos, depois que terminou esses ensinamentos, ele recebeu muitas doações. Então, quando ele estava indo, ele encontrou alguns ladrões que roubaram todas as suas coisas. Depois que os ladrões roubaram as suas coisas, ele ainda falou para os ladrões, ele aconselhou para ir em uma certa direção, porque se fosse em um outro caminho, os seus benfeitores poderia prendê-los. Isso mostra a capacidade de doar, mesmo que umas pessoas lhes tenham roubado. O verso 13, o verso 14, ele leu o verso 13, o verso 14, o verso 15 agora. Mesmo que alguém te diga palavrões e exponha as faltas em uma reunião pública, porém olhar e curvar-se para ele com respeito, como se fosse um mestre espiritual, é a prática do Bodhisattva. Engajando-se nas práticas do Bodhisattva, o Shantideva disse que seu inimigo é o seu verdadeiro mestre, porque na prática da paciência você precisa de pessoas que te provocam a raiva, porque sem ter pessoas que provocam a raiva, como você poderá praticar a paciência? E quando essas pessoas quando as pessoas não provocam a raiva, eles te dão a oportunidade de você praticar a paciência. O verso 16, se alguém que preza muito como um próprio filho se considera como um inimigo, então amar ainda mais essa pessoa como uma mãe faz quando o seu filho está doente, é a prática do Bodhisattva. Quando alguém a quem você ajudou muito e faz alguma coisa negativa para com você, quando você tomou conta dele como seu próprio filho, o verso 17, se alguém igual ou inferior a mim, devido ao seu orgulho, me deprecia, colocar-lhe assim por diante, já estudando o verso 18, transformar as duas situações críticas, ainda que eu possa ser destruído e desprezado por todos, atingido por doenças terríveis e atormentado por espíritos malignos, porém, sem desanimar, assumir os erros e sofrimentos dos seres transmigradores, é a prática do Bodhisattva.
quando quando você se sentir estiver para ser descorajado de continuar a praticar as suas práticas, vocês têm que pensar nesse verso. O verso nos mostra que quando que você é bem-sucedido, isso pode ter a oportunidade para você se tornar arrogante. E esse verso é o verso 19. Ainda que eu seja famoso e venerado por todos, e tão rico quando Vajravana, o próprio Deus da riqueza, ver a futilidade de toda a glória e riqueza deste mundo é permanecer sem vaidade, é a prática do Bodhisattva. Esse verso 18, verso 19, esses versos 18 e 19 são obstáculos às nossas práticas da Bodhisattva. Então, nós devemos aplicar os antídotos. No caso do primeiro, no verso 18, são os antídotos, as duas últimas linhas. No caso do verso 19, as duas últimas linhas, é o antídoto. Se você não tiver pacificado o seu inimigo, o inimigo da sua própria raiva, os inimigos externos aumentarão cada vez mais. Por quê? Porque você pode eliminar um inimigo de hoje, mas amanhã vai aparecer muito mais inimigos, porque é tudo devido à sua raiva, à sua própria raiva. Se nós vemos o mundo de hoje é imbuído pela raiva. E se nós praticamos o equalizar-se com os outros, isso realmente nos ajuda muito a dominar nossa mente. Por isso que é dito que portanto, subjugar a própria mente com as forças da afabilidade e da compaixão é a prática do Bodhisattva. O verso 20... o verso 21, ele leu o verso 21, verso 22, as aparências ordinárias são apenas expressões da própria mente, pois a natureza primordial da mente é livre de limitações conceituais fabricadas. Compreendendo isso, não entreter conceitos dualísticos de sujeito e objeto, percebedor e percebido é a prática do Bodhisattva. Aqui fala de vários tipos de meditações, a absorção meditativa e quando você se levanta da prática da absorção meditativa, você deve ser capaz de ver tudo que aparece como uma ilusão. Por isso que é dito que todas as aparências como a sua própria mente, são expressões da sua própria mente. Como os físicos quânticos dizem, que todas as coisas existe dependendo do observador. Sem o observador não se pode falar do objeto observado. E isso é semelhante a isso que está dizendo aqui. As aparências ordinárias são apenas expressões da própria mente, porque depende da mente. Todas as coisas externas a nós mesmos, coisas como objetos como eu e os outros, são todos fabricações mentais. Por isso, conceitos conceituais, limitações conceituais fabricados. Por isso que disse por isso que disse que ver todas essas coisas sem externas, sem aprender sem o eu e o outro, o percebedor e o objeto, o percebido e aquilo percebido, é a prática do Bodhisattva.
Ao encontrar os objetos atraentes, embora aparentemente sejam bonitos, não os considere como são reais, assim como um arco-íris no verão. Portanto, abandonar o desejo é o apego. Desejo e apego é a prática do Bodhisattva. Como ensinamentos, nós vamos terminar aqui. Question. E talvez amanhã terminamos esse daqui e vou explicar também os 3 aspectos principais do caminho, talvez amanhã. E agora vamos para as perguntas. Any question? Your Holiness, good morning. Bom dia, Sua Santidade. Yes. My question is, Minha pergunta é a pergunta de Phyllis Wan, de Singapura. Dado que esse precioso renascimento humano é difícil de obter novamente, o que mais posso fazer para garantir que ainda possa ter a sorte de estudar e praticar o Dharma na forma humana, em todos os renascimentos futuros, além de fazer purificação e alguns méritos? Essa era a pergunta, aí depois tinha a moderadora que não falou. Receive teachings from you. 그래라. Yeah, my name is Anne. 다 그래. Question da. A primeira era a moderadora que estava falando. Repeat your question. 어, repeat now? Yeah, repeat the question. Thank you. 오케이. 다디 아다 지수 자본고 묘소야들이 년주라는 도지진 둘이라. Como o Buda Maitreya sei na sua prece, que eu me prostro a Bodhisattva que conduz do reino inferior ao reino superior e até a imortalidade. Todas as coisas ruins e negativas que encontramos é por causa da nossa atitude egoísta. E quanto mais quanto mais nós deixamos de sermos egoístas, nós seremos felizes. Esse precioso renascimento deveria ser usada para ajudar outras pessoas. E com essa prática do altruísmo, nós podemos evitar o renascimento nos reinos inferiores. No melhor da sua habilidade, se você pode ajudar outras pessoas, os outros seres, e isso ajuda você a criar as condições para ter um renascimento superior. E para ter um renascimento superior, vida após vida, e no fim, o que acontece ao final é você alcança a liberação, ou nirvana. Então, para ter uma boa vida nessa vida, você precisa da bodhisattva. E a bodhisattva é necessária também para você, a prática da bodhisattva também é necessária para você ter uma vida superior nas próximas vidas. E a bodhisattva também é necessária para você alcançar a liberação. Falando sobre a bodhisattva, a mente da iluminação, nós temos a sabedoria que tem um lado que é a sabedoria transcendente que foca na iluminação com a compaixão, e o outro lado é a compaixão que ajuda os seres sencientes. Nós falamos aqui da bodhisattva profunda.
그 레 ao menos se você pode ser ser uma pessoa que tenha um coração afável e evita de prejudicar as pessoas, o que acontece o que acontece é que você alcançará um renascimento superior na próxima vida. Mesmo que falamos da This question is from Eric Tan. He is a general manager from Malaysia. Good morning. a próxima pergunta é como pode But I want to know how can a beginner start como pode um principiante estudar e refletir nos três principais aspectos do caminho, em comparação com um praticante que tem algum entendimento das duas verdades e as quatro nobres verdades? Das duas verdades, verdade convencional e verdade última, e as quatro nobres verdades. 다 남조 니주셔서 양답에 따와 숨으시네. 다 타로 Os três principais aspectos do caminho é a renúncia, 가다 묘몽의 시제지 뭐 이니 부싱이디 a renunciação da liberação, e a bodhicitta conduz você a iluminação, e a visão correta, que é o terceiro aspecto do caminho, conduz você a alcançar ambas, 전대되게 최고 지용을 고라 a liberação e a iluminação. 뭐다 뭐 남짓다 버스는 수고요리 템버시 되게 뭐지 없어도 해야지 템버시 고사디 러위누자니 O Buda ensinou as quatro nobres verdades. A primeira verdade é a verdade do sofrimento. 고대니가 고알리고도 와 마도다 동해방배 차와 동해 변나 동해 나서 E que conduz a verdade do sofrimento, e a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação, e a verdade do caminho a verdade do caminho que conduz à cessação. E a fim de alcançar a cessação, você tem que compreender as duas verdades, convencional e a última. E se deve compreender que as coisas mudam momento tem um tipo de sofrimento que muda momento a momento, que é o sofrimento da mudança. Dentro desses da primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, tem quatro tipos de sofrimento. Um dos sofrimentos é os sofrimentos que é o sofrimento da mudança. Mesmo que a pessoa possa não ter o sofrimento, mas nós temos a semente do sofrimento. A compreensão das duas verdades é importante, mesmo no caso da escola Vaibhashika, que eles falam que as coisas perdem a sua identidade como você disseca ele, quando você quebra as suas identidades, ou quando você disseca esses objetos. E outras escolas filosóficas também, eles ensinam as duas verdades, convencional e a última. Mas a maneira precisa de como as coisas existem foi explicada pelo mestre Nagarjuna e foi comentado ainda mais precisamente pelo mestre Chandrakirti. Se você puder estudar esses dois textos, é muito importante. Se você pensar profundamente sobre dessas duas verdades, você compreenderá que é possível alcançar a cessação completa dos sofrimentos. Eu tenho pensado sobre a vaziedade desde quando eu era pequeno, e até hoje eu medito e penso sobre a vaziedade.
这当是现实角的，这个激励，就到把这里呢，实际上俺也得， No verso 5, 6 de 在这里面电影上电影国差别电影，电视高电 Chandra Kirtia, no verso 6 do 这边那个中国的啥情况都下面呢？ do entrando no caminho do meio, o mestre Chandra Kirti, ele explica profundamente como é possível alcançar essa sensação, essa verdade da sensação. E através das minhas experiências, eu posso dizer que talvez isso seja possível. No entrando no caminho, essas duas verdades é amplamente explicada lá. Tem nível aparente de compreender essa verdade. Mas como nós analisamos como as coisas existem e quando nós analisamos profundamente as coisas e procuramos por uma sua própria existência, nós não podemos encontrar essa existência desses objetos por eles mesmos. Se as coisas existissem intrinsecamente, essa mudança não poderia ocorrer. Para você compreender esses temas profundamente, você tem que estudar o texto do Caminho do Meio de Chandra Kirti. Thank you, Your Holiness. And the next question is from A terceira pergunta é de Nisara. Content editor from Thailand, and she would like to pose a question to you. É uma editora do conteúdo do Line Today em Tailândia. Very pleasure to meet you virtually today. I have a question for you. If someone has too much of Se alguém tem demasiada autoestima ou nível extremo de ego que impede essa pessoa de aprender ou ouvir outra pessoa, como podemos ajudá-la? Tá? Falando em geral, não só os seres humanos, mas todos os seres sencientes, até mesmo os insetos, todos nós, seres humanos, seres sencientes, temos essa impressão do eu, mas nós, seres humanos, temos esse cérebro que podemos compreender a existência como esse eu existe. Devido a esse apego exagerado ao eu, nós desenvolvemos a arrogância, a ilusia, e se você é uma pessoa muito egoísta, autocentrista, e se você pensa somente em você, isso faz surgir o egoísmo. Mas se você pode usar o antídoto de pensar mais nos outros, isso ajuda muito a diminuir a arrogância. E isso aqui não precisamos falar de religião. O que nós falamos aqui, se as pessoas continuam arrogante e egoísta, nenhuma pessoa, eles não terão muitos amigos, nenhuma pessoa se aproximará dele. E essa pessoa será uma pessoa infeliz. Mas se você conduz uma vida amigável, muitas pessoas chegarão perto, se aproximarão de você.
Mas se você também despreza outras pessoas, as pessoas também não terão um olhar prazeroso para com você. Aqui nós devemos ter aqui nós devemos ser, se queremos ser, devemos ser um egoísta inteligente, não um egoísta tolo. She is an operation director and also Aqui a pergunta é de Sali, da Indonésia. Good morning, His Holiness. Bom dia, Sua Santidade. Yes. Good morning, Your Holiness. In current situation, Na situação atual em que o sofrimento ocorre e que muitas pessoas perdem seus empregos, como podemos explicar aos outros sobre o sofrimento de uma forma que possa ser facilmente compreendida e ajudá-los na vida real? 이렇게 해서 한다. 초진에 밀민단 전문이 디간게 다 미통주 뒤에서 나로리아. 샤바디 쉬우시다 되도록. Hoje em dia, dentre os 7 bilhões de pessoas, tem uma lacuna enorme entre ricos e pobres. E isso é um grande problema que enfrentamos hoje em dia. Estou escutando. 다 존데 벤조 내다로 야고이거든. Desculpa, não estou escutando. 일본서로 로체니. 이 로체에서디 다시 dobje 차식 dobje다. E nessa situação que enfrentamos hoje em dia, é que os ricos deveriam ajudar as pessoas pobres. Não só ajudar dando coisas materiais como roupas, comidas e assim por diante, mas deveriam ajudar doando a educação. Se isso pode ser feito, seria ótimo. E a respeito da pandemia que estamos enfrentando, nós precisamos daquelas pessoas, as pessoas empenhadas, os médicos empenhados em encontrar uma medicina. Isso é muito bom. E da parte do público, eles têm que ter cuidado e tomar as precauções necessárias, e quando surgir a vacina, devem ser capazes de tomar essa vacina. Na Índia, em Mumbai, Calcata, na Índia tem muitas pessoas que não têm empregos e o que acontece é que na Índia, Calcata, tem aquelas pessoas ricas que vivem em grandes mansões, vilas. E esses ricos deveriam usar para diminuir essa lacuna que existe. Quando eu estive na China, antes da invasão, eu aprendi sobre o socialismo. O socialismo, eles pensam no público em geral. Desse ponto de vista, eu me considero um socialista. Comparado com a África,
como a Europa comparado com a África tem milhões de pessoas que sofrem e a Europa está muito bem de vida. E o que nós devemos nos esforçar é trabalhar para diminuir essa lacuna que existe entre pobres e ricos, pobres e ricos. E as pessoas ricas devem fazer investimento para investir na educação para ajudar com que as pessoas pobres tenham acesso à educação. E com isso seremos capazes de diminuir essa lacuna de entre pobre e rico. And the founder of Ichiko Kindergarten. A próxima questão é de Tani. Ela é educadora e fundadora do EJICO, um jardim da infância, no Vietnã. My question is, what should Buddhist educator and parents Minha pergunta é: o que os educadores budistas e os pais devem fazer para garantir que as crianças continuem a crescer felizes neste mundo caótico, nesse atual mundo caótico? 롭좀 줘야 돼. 다 쉬우지 개셔보래. 얘는 롭좀 É muito importante dar educação, fazer com que as pessoas estudem. É claro que nós falamos da educação moderna, mas o mundo está dando uma educação baseada no sistema educacional moderno que provém do Ocidente. E essa educação moderna é um sistema que é mais focado no desenvolvimento material, somente no desenvolvimento material, enquanto em alguns países asiáticos nós temos a tradição em como controlar as nossas emoções negativas, como eliminar essas emoções negativas para sermos felizes e ter uma família e comunidade feliz. Por isso, é muito importante. Na Índia também, o sistema da educação moderna é muito importante, mas isso somente não é o bom. E eu sempre digo a eles que eles têm que estudar a ética secular que provém a ética secular que já é nata na Índia há mais de 1000 anos. E a educação moderna sozinha não é o suficiente. Então, o estudo da mente e das emoções, baseados na ética secular, deve ser introduzida no sistema educacional moderno. Eu sempre menciono da higiene emocional. É claro que a higiene do nosso corpo físico é incluída no sistema educacional moderno, mas devemos também incluir a higiene das emoções. E por causa da falta da negligência do estudo da higiene emocional, tem muitas falhas no sistema educacional. Quando a criança é introduzida no sistema educacional, eles não aprendem sobre o cultivo da compaixão e da afabilidade. Enquanto as crianças estão na casa, em geral, quando as crianças estão em casa, em geral, sem ter ingressado na escola, eles têm uma consciência sobre a afabilidade, sobre o cuidar uns dos outros. A criança, quando ele nasce, naturalmente, eles são umas pessoas, indivíduos puros.
inocentes, mas devido ao sistema educacional, por exemplo, mesmo que você coloque as crianças juntas, eles brincam, eles riem juntos, sem nenhuma discriminação, sem racismo. Mas por causa do sistema educacional, tem essa negligência da higiene emocional, eles como se diz, eles não incrementam essa compaixão, essa afabilidade que provém de uma família normal. Então, mesmo vocês que vivem, vocês que pertencem a países budistas, então o que vocês têm que fazer é que vocês têm que incluir sobre a higiene emocional, do amor compassivo e a afabilidade no currículo, juntamente com o sistema educacional moderno. We have now come to the last question. Muito obrigado, Sua Santidade. This question is from Lao Chun-ho. He is a musician. E a próxima pergunta é de Tani Mintran, de Lao Chun-ho, e ele é músico em Hong Kong. Hong Kong, Sua Santidade, minha pergunta é: Hong Kong parece ter perdido suas direções. Que prática deveríamos fazer durante esses tempos difíceis? Por favor, nos guie. Atualmente no mundo, a parte dos problemas que nós temos individualmente tem os problemas provocados pelos políticos sobre a situação em Hong Kong. Por causa da influência do governo chinês, eles estão tendo mais influência sobre o governo em Hong Kong. O que vocês têm que fazer é não se deixar ser levado pelas emoções. Quando vocês se enfrentarem alguns problemas, vocês têm que pensar quais são os meios pelos quais vocês poderiam eliminar esses problemas. Vocês têm que ver se tem uma... Vocês têm que ver se essas situações podem ser eliminadas ou não. Como diz o mestre Shantideva, depois de analisar as situações, se você ver umas soluções, se vemos uma solução, temos que aplicá-la. Se não vemos uma solução, não devemos ter medo e nem ficarmos ansiosos. Para vocês, mesmo para vocês que estão enfrentando os problemas, vocês têm que investigar, vocês têm que analisar quais são os meios para eliminar esses sofrimentos e aplicar esses meios. E atualmente nós estamos também enfrentando o aquecimento global, que é algo que talvez está fora o controle está fora das nossas mãos. E alguns cientistas espertos dizem que nós chegamos a um ponto que talvez não podemos fazer muito para frear isso. Mas nós temos esse cérebro humano e o coração e essa mente compassiva, e não devemos perder as esperanças. Se você é determinado, se vocês são determinados
e serem capazes de ver os meios e encontrar soluções para acalmar o sofrimento. Muito obrigado, Sua Santidade. Somos muito privilegiados de termos presenciado seus ensinamentos hoje. E nos vemos amanhã.